Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao canal Espiritualizando. Hoje nós vamos continuar os estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente parou na última oportunidade na parte introdutória, aonde tem aqui algumas notícias históricas, que é justamente o nome desse subcapítulo. Paramos na descrição sobre os fariseus e nós vamos continuar falando agora sobre os escribas. Esse capítulo é muito importante porque esses são personagens da época de Jesus. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele tem aí praticamente 90 e poucos por cento, se não for tudo, sobre a história de Jesus, né? Não exatamente seus passos como apenas um cidadão da época de Jerusalém antiga, mas como o precursor daquilo que nós conhecemos como a lei divina, o cristianismo. E ele, de maneira perfeita, transmitiu para nós muitos ensinamentos que nós conhecemos como suas máximas morais. E isso daí foi repassado para o Evangelho à luz do Espiritismo. Então, praticamente, vamos ouvir bastantes histórias contadas por Jesus e bastantes ensinamentos passados por ele à luz da nossa doutrina. Então, por isso que nós convidamos você para continuar aqui então os estudos e entender essa parte histórica, esse conceito da época de Jesus, para que você entenda melhor suas parábolas, seus ensinamentos. Ok? Justamente porque foi feito a época dele, nós temos que, de alguma maneira, entender um pouco também da cultura da época, entender as pessoas da época. Cada um tinha a sua função e a gente precisa entender isso para um melhor entendimento sobre as lições do Mestre Jesus. Ok? Antes de mais nada, hoje eu estou aqui, né, com essa camisa, essa camiseta, né, homenageando aí o Instituto Sopa aqui de Mogi das Cruzes. Olha que legal, pessoal. Olha só que bacana, esse instituto maravilhoso, né, que tem aí o condão de ajudar as pessoas que passam necessidades, né, como a fome, como aí essa situação de pouca vestimenta. Tenta aí um grupo, né, de voluntários, pessoas de bem, todos aí dentro do caminho cristão, fazendo um pouco daquilo que o mestre ensinou, que é servir aqueles que necessitam. E esse é um instituto da qual eu também participo e tenho aqui a possibilidade, né, de dizer com bastante propriedade que esse trabalho é divino, ajuda muita gente e por isso eu sempre, né, que possível falo deles para que haja aí também a colaboração de quem está nos assistindo. Então é um instituto que depende de doações, né? As pessoas que lá estão não têm condições também de colocar dinheiro do próprio bolso, embora muitos o façam, mas não tem como todos ali chegar ao alcance que hoje tem, né, o Instituto, o alcance da quantidade de pessoas que são ajudadas por meios próprios. Então, necessita sim das doações. Graças a Deus, muitos ajudam, mas nem sempre esses muitos ajudam sempre. Né? Então, a gente sempre conta com aqueles que possam suprir, vez ou outra, essa lacuna. Então, com a graça de Deus, a gente inicia hoje o nosso trabalho aqui, lembrando do Instituto e lembrando você que, se tocar o seu coração, faça uma doação para o Instituto, qualquer quantia já vai ajudar, ok? O pessoal daqui da nossa cidade, de Mogi das Cruzes, que quiser doar mantimentos, também serão aí bem-vindos, né, para essa ajuda também. Então, no comentário fixado na descrição do vídeo, vou colocar lá também os dados, né, para quem quiser fazer uma doação ou quiser conhecer o Instituto, serão todos bem-vindos, né, nessa ajuda maravilhosa aí aos irmãos que moram nas ruas e as famílias carentes da nossa cidade. Ok, pessoal? Então,
Apenas para continuar, peço a vocês que deem um like nesse vídeo para ajudar a gente no canal também, para que alcance aí o máximo de pessoas. E peço a vocês também que comentem, né? Comentem bastante aí nos nossos vídeos, qualquer comentário, pode fazer sugestão, crítica, pergunta. Por quê, pessoal? Porque o Google, quando a pessoa busca no Google qualquer coisa sobre o espiritismo, ele vai buscar aquele vídeo ou aquele documentário ou aquela matéria que mais tem curtida, que mais tem comentários, justamente porque o Google vai entender mais relevante. E a gente quer que o nosso trabalho também seja relevante para as outras pessoas. Por isso, há necessidade de que as pessoas comentem, né, que curtam os nossos vídeos e não se esqueça de se inscrever também no nosso canal, que é muito importante. Beleza, pessoal? Lembrando também, mais uma vez, que nós também temos os vídeos agora sobre o Livro dos Espíritos, né, que são os estudos que nós fazemos, que vai ao ar toda terça-feira às 8 horas, que na maioria das vezes é às 8 horas, pessoal. Nem sempre a gente acaba colocando no horário, né? Mas durante a semana esses vídeos são, vamos dizer assim, levados ao ar, né? Então, terça-feira tem o Livro dos Espíritos, quarta o Evangelho e quinta-feira o estudo da Revista Espírita de 1858. São trabalhos feitos, né, somente por mim, não tenho ajuda de ninguém, né, para poder editar, a edição é tudo feita por mim, então tem aí muito esforço da minha parte, principalmente com relação ao tempo, né? Quando a gente tem o tempo, a gente faz com muito prazer, mas às vezes a gente não consegue cumprir com esse tempo e às vezes passa o vídeo de terça, acaba indo ao ar quarta e assim por diante, ok? E ainda temos alguns projetos em mente, né? Um deles a gente está começando a trabalhar, que é sobre o suicídio, né? A gente vai começar a falar um pouco mais sobre o suicídio, justamente porque depois da pandemia aumentou o número de pessoas que estão dando cabo da vida e aqui perto de mim, em um ano, foi muita gente que acabou entrando, né, nessa vibração pesada do suicídio e muita gente acabou dando cabo da própria vida, o que me tocou muito o coração e agora eu sinto muito a necessidade de falar sobre o suicídio. Então, vamos começar a trabalhar também sobre isso, né? E vamos também levar ao ar alguns... Não sei se a gente ainda vai trabalhar um livro específico ou se a gente vai fazer uma compilação de uns livros, alguns vídeos aí do nosso querido Haroldo Dutra Dias, do próprio Divaldo Franco, falando sobre isso daí, Raul Teixeira também. Se tiver alguma coisa que possa nos contribuir, a gente vai tentar trazer para vocês aí. Estamos montando ainda uma estratégia, um projeto sobre isso. Mas é certo que nós vamos começar, se não for pelo livro, mas pelo menos por um vídeo aí com essas explicações sobre os efeitos do suicídio para quem se suicidou, o que leva ao suicídio, quais são as causas, se são causas materiais, espirituais, de ambiente. Vamos tentar trazer tudo isso daí para ajudar aquela pessoa que você está sentindo que pode cair nessa vibração ou que está já nessa vibração. Eu quero muito ajudar essas pessoas a sair dessa vibração, porque a gente sabe que depois que se comete suicídio, o problema da pessoa é multiplicado aí por 100, por 1000. Então é muito complicado. Então é um dos nossos projetos que estão aí em andamento. Nosso projeto, eu digo meu, né? Porque eu vou ter que fazer isso sozinho, né? Mas vai ser com muito gosto, com muita alegria, com muito prazer que eu vou trazer isso aí, tentar levar para vocês essas explicações. Tá bom, pessoal? Então vamos continuar os estudos do Evangelho. Nós paramos no assunto sobre os escribas. Aliás, nós vamos falar sobre os escribas a partir desse momento, já que já falamos sobre os fariseus, ok? Estamos aqui com praticamente aí 10 minutos de vídeo, né?
E então a gente tem aí pelo menos mais uns 20 minutos para falar sobre isso daí. Beleza, pessoal? Vamos lá então? Deixa eu diminuir meu rosto aqui na tela para vocês me verem, não, para verem o livro, né? Atrás, que é muito mais importante aí que vocês tenham a leitura deles em mãos. Se você não quiser ver o livro, você pode pegar aí o seu evangelho, não tem problema. Não vai ser igual a esse aqui, pode até ser que seja, né? A gente não sabe, né? De repente você tem a mesma edição, mas pode ser que seja um pouquinho diferente, né? A tradução, são várias traduções sobre o evangelho, a gente tem várias edições, então pode ser que você não consiga ter o mesmo texto, mas o significado, o teor é praticamente o mesmo, né? O sentido vai ser o mesmo, não muda. Beleza, pessoal? Vamos lá então? Vamos para cima? Escribas, nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Os escribas, como eu disse no último vídeo, são aqueles que têm aí o poder, né, de escrever e saber ler. Olha que legal, pessoal. Naquela época, como eu disse, em terra de cego, quem tem um olho é rei. E em terra de pessoas analfabetas, né, pessoas ignorantes, quem sabia era ler, tinha aí, era, vamos dizer assim, como a gente pode dizer, secretários dos reis, né? Não eram reis, mas eram secretários dos reis. Então, infelizmente, naquela época não tinha aí os estudos que nós temos hoje, né? A possibilidade do alcance das pessoas às escrituras, aos livros, né? E então, aqueles que tinham uma certa influência, ok? Vamos continuar aqui. Mais tarde, foi aplicado especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Opa, calma aí. Mais tarde foi aplicado especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, de cujos princípios partilhavam, bem como da antipatia que aqueles votavam aos inovadores. Daí o envolvê-los Jesus na reprovação que lançavam aos fariseus. Então, eles eram aqueles caras tradicionalistas também, né? E estavam ali com os fariseus, que se acharam, vamos dizer assim, atingidos por Jesus pelo fato de Jesus dar uma nova interpretação à Torá, às escrituras antigas, né? Porque, como Jesus disse, ele veio para fazer cumprir a lei de Deus, né? E ele deu nova interpretação a algumas situações, o que atingiu diretamente o ego dos fariseus. Porque a partir do momento que você tem alguém desafiando, para eles era desafio, não era um aprimoramento das leis, era um desafio. Para eles Jesus era herege, né? Então, isso trouxe aí vamos dizer assim, uma resposta negativa, né, pelas atitudes de Jesus. E os escribas, né, andavam junto ali com os fariseus, de alguma forma também eram, vamos dizer assim, atingidos por isso. Ok? Agora vamos falar da sinagoga. Sinagoga, o templo dos judeus, né? O templo dos judeus. Do grego sinagogê, assembleia, congregação, é a igreja deles, né? O templo. Um único templo havia na Judéia, o de Salomão, em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus, todos os anos, lá iam em peregrinação para as festas principais, como as da Páscoa, da dedicação e dos tabernáculos. Por ocasião dessas festas é que Jesus também costumava ir lá. Então Jesus frequentava a sinagoga, né? Porque Jesus era judeu também, né?
Ele não era cristão não, pessoal. O pessoal acha que Jesus era cristão. Não, Jesus era judeu. Na verdade, Jesus estava entre os judeus, né? E as pessoas entendiam que ele era judeu também porque ele falava das escrituras, né? Vamos lá. As outras cidades não possuíam templos, mas apenas sinagogas. Edifício onde os judeus se reuniam aos sábados para fazer preces públicas, sob a chefia dos anciães, dos escribas ou doutores da lei, os fariseus. Nelas também se realizavam leituras dos livros sagrados, seguidas de explicações e comentários, atividades das quais qualquer pessoa podia participar. Então, né, era feita ali a leitura, assim como nós estamos fazendo a leitura do Evangelho, e ali eram dadas as lições em cima daquelas leituras, né? Então se comentava, se falava, né? E se falava muito também do comportamento, que ali tinha um ditame e as pessoas tinham que se comportar dentro daquilo. Por isso é que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava aos sábados nas sinagogas. Isso, pessoal, desde pequeno. Jesus dominava as escrituras desde cedo, desde antes de entrar na adolescência, ok? Então, quando Jesus chegava na sinagoga, na companhia do seu pai José e de sua mãe Maria, ele às vezes, né, tem até uma história, né, uma narração do dia que ele deixou os pais assustados, porque ele sumiu e procura Jesus para lá e procura Jesus para cá, e ele estava palestrando para um monte de gente lá, né? Para um monte de gente, inclusive os fariseus. E aí ele fala para Maria, né, e para José que não precisava se preocupar, porque ele estava na casa do seu pai, né? Então, ou seja, ali onde se praticava a adoração era a casa do seu pai. Muito legal isso daí, né? Mostrando aí que ele era, né, já ponto fora da curva desde pequeno. Então continua aqui. Desde a ruína de Jerusalém e a dispersão dos judeus, as sinagogas nas cidades por eles habitadas servem-lhes de templos para a celebração do culto. Tá, ok? E vamos falar dos saduceus. Quem eram os saduceus? O que é saduceus? Será que é uma pessoa? Será que é uma religião? Seita judia. Tá, ferro. Então quer dizer, era uma seita judia. Vamos ver o que mais. Vamos lá. Que se formou por volta do ano 248 antes de Jesus Cristo e cujo nome lhe veio de Sadoc, seu fundador. Não criam na imortalidade, criam, né? Eles não criam de crer, tá, pessoal? Não de criar, mas é uma conjugação do verbo crer. Não criam na imortalidade, nem na ressurreição, nem nos anjos bons e maus. O que eles criam, então? Né? Acreditavam em quê? Porque praticamente, né, a maioria das religiões tem uma referência nesse tipo, né? Mas vamos lá. Entretanto, criam em Deus, acreditavam em Deus. Nada, porém, esperando após a morte. Só os serviam, tendo em vista recompensas temporais, ao que, segundo eles, se limitava a providência divina. Então, para eles eram o momento, e aquele momento gerava algum tipo de recompensa. Então, que acreditavam que a providência divina era para recompensar pelas atitudes deles naquele momento. Não acreditavam em recompensas futuras ou punições futuras, alguma coisa desse tipo, pelo que eu estou entendendo. Assim pensando, tinham a satisfação dos sentidos físicos por objetivo essencial da vida. Começou a ficar estranho. Satisfação dos sentidos físicos. Vamos lá ver até onde isso vai. Quanto às escrituras, atinham-se ao texto da lei antiga. Não admitiam a tradição nem interpretações quaisquer. Então eles eram super tradicionalistas, né? Não deixavam que interpretação diversa fosse feita, né?
acima sobre as escrituras. Então, nesse caso aí, Jesus era alvo deles, né? Vamos lá, porque Jesus, ele, vamos dizer assim, revolucionou na época os ensinamentos das escrituras. Então, os saduceus, pelo que eu vejo aqui, devem ter colocado Jesus no alvo. Colocavam as boas obras e a observância pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram como se... Aqui, vamos lá. Colocavam as boas obras e a observância pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Então, o culto era menos importante do que as obras e a observância pura da lei. Ok? Então, eles davam mais valor, pelo que eu entendi, às boas obras. Vamos lá. Começou, parece que ficou um pouquinho mais, vamos dizer assim, aceitável, né? Até aceitável, mas vamos ver o que vai continuar aqui. Eram como se vê os materialistas, já não ficou legal, os deístas e os sensualistas da época. Então, quer dizer, materialistas pensavam em dinheiro, né? Dinheiro. Deístas, vamos lá lembrar o que é deístas. É importante lembrar o que é deísta. Eu não lembro agora. E os sensualistas não precisa nem falar o que é, né? Davam mais importância para o sexo, né, pessoal? Não precisa falar. Deísmo acredita que Deus pode ser visto e sentido através da própria ciência e da natureza. Então, é um jeito de enxergar Deus, acreditando, inclusive, que ele, né, podia ser visto nos fenômenos da natureza, na ciência. Então, assim, meio diferente, né? De alguma maneira, os deístas acreditam que toda religião advém de algum mito, criado unicamente por homens. Então, assim, mito acho que é muito forte, né? Criado por homens? Não. Absorvido por homens, sim, mas eu acho que aí nesse caso eles de alguma forma se concentraram em umas coisas mais viradas para o lado material. Então, materialistas, deístas e sensualistas da época. Totalmente errado, né? Pelo que a gente entende hoje, é a luz do espiritismo. Né? E a luz também, não só do espiritismo, principalmente pelos ensinamentos de Jesus. Então, Jesus, com certeza, ensinando perto deles, seria alvo na época, ou foi alvo, vamos ver. Seita pouco numerosa, mas que contava em seu seio importantes personagens, e se tornou um partido político oposto constantemente aos fariseus. Então, eles tinham aí uma briga com os fariseus. Então, os saduceus meio que se pegava ali, né, com os fariseus. Tinham esse confronto. Então, quando Jesus apareceu, provavelmente eles teriam deixado de lado essa rivalidade para atingir Jesus. Ou não. A gente vai saber ainda, pessoal. É uma coisa que eu, pelo menos, estou raciocinando aqui por conta justamente das qualidades de Jesus. Então, se você tem um inimigo em potencial, você acaba se juntando com outro inimigo que vai te causar menos problema. Porque até então, os saduceus e fariseus, por mais que tinham rivalidade, conviviam, né? Se aturavam, mas Jesus causava ali, talvez, né, um medo gigante neles de perder esse poder, né? Porque ali uma questão não era religiosa, era de poder, né? Não era de religião. Vamos lá. Agora vamos continuar com os essênios ou esseus. Vamos lembrar quem que são os essênios, ou eram os essênios, né? Também seita judia fundada cerca do ano 150 a.C., ao tempo dos Macabeus, e cujos membros, habitando uma espécie de mosteiros, formavam entre si como uma associação moral e religiosa. Então, uma seita como uma associação moral e religiosa. Macabeus. Vamos ver o que eram os Macabeus.
porque eu também nunca ouvi falar dos Macabeus. Desculpa, mas minha professora de história da época, se estiver me assistindo agora, me perdoa, mas eu não lembro da senhora falar de Macabeus, né? Vamos lá, os Macabeus meio complicado. Quem são os Macabeus na Bíblia? Expressão que pode ser traduzida por martelos. Foram os integrantes de um exército rebelde judeu que assumiu o controle de partes de Israel. Na época, um estado pertencente ao Império Seleucida. Os Macabeus fundaram a dinastia dos Asmoneus, que governou de 164 a 63 a.C. 164 a 63 a.C. Eu não vou atrás do Império Seleucida, tá? Falei Seleucida, mas é Seleucida, né? E nem dos Asmoneus aqui, porque senão a gente tá lascado, ok? A gente vai acabar aprofundando muito, e acho que cabe aí a pesquisa. Depois eu vou pesquisar e saber um pouquinho mais sobre os Asmoneus e os Seleucidas. Meu Deus, vamos lá, vamos continuar aqui para a gente não se perder, né? Bom, então dá para ter uma ideia aqui que a religião, né, baseada no judaísmo, né, dos judeus, era bem, vamos dizer assim, ramificada, né? Tinha vários tipos de seitas aí em volta dessa religião. Assim como, por exemplo, nós temos o catolicismo, né? A gente tem o apostólico romano, mas também tem aqueles que são mais ortodoxos. Então existem vários tipos né, do catolicismo, assim como também tem aí o protestantismo. Então tem aqui, a gente pode lembrar da Assembleia Brasil para Cristo, Deus é Amor, tem a Igreja Universal do Reino de Deus. A gente tem uma série de ramificações dentro do culto evangélico. Então, o judaísmo também, né? Assim como o cristianismo, de uma maneira geral, ganhou ramificações, como o espiritismo, né? Aí você tem aí o catolicismo, o protestantismo, tudo com base no cristianismo, né? Muito interessante isso, pessoal. A gente tem que ir puxando assim essas comparações para a gente entender melhor, né? Vamos lá, vamos continuar. Distinguiam-se pelos costumes brandos e por austeras virtudes. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Então parece aí um pouco com o que se aprendeu depois aí, do que sim foi ensinado depois pelo catolicismo, né? Então assim, costumes brandos, suaves, ok? E austeras virtudes, ou seja, virtudes sérias, levavam a sério as virtudes, ok? Ensinavam amor a Deus e ao próximo, muito bom, fácil, né? Na mão de Jesus, isso aqui é muito fácil de trabalhar. A imortalidade da alma, tranquilo, e acreditavam na ressurreição aqui, né? Ou seja, a possibilidade de voltar à Terra, talvez, não sei se pelo mesmo corpo ou por um corpo diferente, que é o que o Espiritismo entende aí, que ensina e entende ser o correto aqui dentro dos ensinos de Cristo. Viviam em celibato. Em celibato, eu acredito que seja, eu não entendo muito as palavras, alguns termos que vêm da Igreja Católica, né? Então, o celibato aqui viviam em situação de solteiros, né? Como se faz aí o padre, né? O monge, a freira, então tem que ser solteiro. Então acho que é isso que é o celibato, tá? Vamos lá. Condenavam a escravidão. Desculpa, já estava mudando todo o sentido. Condenavam a escravidão e a guerra. Olha, então eles eram da paz, né? Pelo que eu estou entendendo aqui, né? Parece muito com o catolicismo até então, né? Principalmente pela ideia do padre, do monge, por viver em celibato, condenavam a escravidão e a guerra. Punham em comunhão os seus bens. Aí eles socializavam, então, os seus bens, né, entre eles.
e se entregavam à agricultura. Gente, está falando praticamente aqui dos franciscanos, né? Dos freis, né? Dos padres, né? Embora eu acho que é mais pelo lado dos franciscanos, que trabalhavam em agricultura, principalmente pela história do nosso querido e amado São Francisco de Assis, né? Que era uma pessoa que vivia de maneira paupérrima, né, em eterna doação aos menos favorecidos. É muito legal isso. Contrários aos saduceus sensuais, que negavam a imortalidade, não esquece de quem nós estamos falando dos essênios. Então os essênios eram contrários aos saduceus sensuais que negavam a imortalidade. E também aos fariseus de rígidas práticas exteriores e de virtudes apenas aparentes. Nunca os essênios tomaram parte nas querelas, ou seja, naquelas conversinhas que tornaram antagonistas aquelas duas outras seitas. Então eles não entravam em discussões, tá? Não tomavam parte. Pelo gênero de vida que levavam, assemelhavam-se muito aos primeiros cristãos. Aí a gente falando aí dos monges. E os princípios da moral que professavam induziram muitas pessoas a supor que Jesus, antes de dar começo à sua missão pública, lhe pertencer à comunidade. Então teve gente que achou que Jesus era essênio, né? Era essênio. O pessoal acreditava nisso, né? Antes mesmo de Jesus já ficar conhecido como um judeu. Um judeu, vamos dizer assim, mais famoso deles, né? E pelo menos entre os cristãos. Entre os judeus, eu não sei se eles têm alguém, né, que poderia ter sido mais famoso ou mais, sei lá, conhecido ou mais santo do que próprio Jesus. Mas eles não entendem que Jesus era um homem santo, só um profeta, né? Só um profeta. Para nós espíritas é o maior ser que pisou nessa terra. É o governador da terra. É o homem que criou a terra, né? O espírito que criou a terra, a pedido de Deus, ok? Então poderemos até mesmo compará-lo a Deus. Muitos podem compará-lo a Deus pela falta de conhecimento. E assim, a nossa distância a ele é uma distância de Deus, né? É uma distância de Deus. Como a gente fala, né? Estava até comentando pelo Livro dos Espíritos, que a nossa distância para Jesus é a mesma distância dos animais para nós. Então a nossa distância para Jesus é como se fosse uma distância para Deus. Então não é errado falar que, para muitos aí, falar que Jesus é Deus, embora nós sabemos que ele é nosso irmão, mas essa distância dele espiritual para nós é uma distância divina. Então não vejo erro em falar que ele seria aí como Deus, né? Como Deus. Mas entre nós ele é Deus, né? Ele é um Deus para nós. Não tem como falar que não seja comparado a Deus, embora Deus seja um só, né? A gente fala, pessoal, em questão de distância. Jesus, para vocês terem uma ideia, isso já foi falado inclusive pelo próprio Haroldo Dutra Dias, em um dos seus vídeos, salvo engano, falando sobre o Evangelho de João. Eu já tinha falado isso também, que justamente porque pela leitura do livro A Caminho da Luz, a gente percebe que Jesus, no mínimo, tem aí pelo menos uns 10 bilhões de anos como o espírito, né? Então, porque assim, pessoal, pelo menos eu digo, acho que até mais, porque a Terra tem 5 bilhões pelo menos de anos, 4 bilhões e meio, 5 bilhões. E foi Jesus que fez a Terra junto com seus prepostos, está na Revista Espírita de 1858 também, falando sobre a sua potência como Cristo, né? E no próprio livro A Caminho da Luz fala que Jesus, ele junto com os seus prepostos, fez a Terra um laboratório, criou a Terra, fez a Terra, né? Então assim, se ele fez a Terra, ajudou a fazer a Terra, né, junto com os seus prepostos, e a Terra tem 5 bilhões de anos mais ou menos, então Jesus pelo menos teria 10, o dobro da Terra. E eu acredito, pessoal, na boa, que tem mais, entendeu? Tem mais. Então imagina só um espírito da envergadura dele encarnando num corpo como esse. Limitadíssimo, limitadíssimo. O sacrifício de Jesus, como diz Ramatiz,
não foi morrer na cruz, foi ter encarnado. Esse foi o maior sacrifício dele. Porque é como se você fosse pegar o sol e colocar dentro de um copo d'água, dentro de um recipiente desse tamanho. Jesus brilha muito mais do que o sol para nós. Muito mais. Porque ele recebeu parte do sol para fazer a terra das mãos de Deus, praticamente. Né? Vamos dizer assim, mãos metaforicamente, claro. Né? Então existe aí um envolvimento aí, uma ideia de que Jesus é como se fosse Deus mesmo, pessoal. Não tem como falar diferente. Tá ok? Então, é certo que ele há de tê-la conhecido, mas nada prova que se lhe houvesse filiado, sendo, pois, hipotético tudo quanto a esse respeito se escreveu. Então, não tem como falar que Jesus foi filiado aos essênios, ok? Vamos ver aqui a notinha, número 3, que está aqui, ok? Nota de Allan Kardec. A morte de Jesus, supostamente escrita por um essênio, é obra inteiramente apócrifa. O que é apócrifo, pessoal? Não tem assinatura, não tem um autor, cujo único fim foi servir de apoio a uma opinião. Ela traz em si mesma a prova de sua origem moderna. Então a nota de Kardec. E pessoal, vamos encerrando hoje por aqui, para continuar na próxima semana, falar sobre os terapeutas da época. E logo em seguida nós vamos entrar aqui para falar, né, entrar no capítulo 4 da introdução, para falar de Sócrates, Platão e precursores da ideia cristã e do espiritismo, pessoal, tá? Para o vídeo não ficar muito chato, a gente já encerra por aqui, então, beleza? Pessoal, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado e a gente volta a se falar na próxima oportunidade, no próximo vídeo. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.